Nikola Tesla é um dos mais importantes pioneiros no campo da eletricidade. Ao longo de sua vida, porém, o engenhoso inventor, engenheiro e físico foi visto como um gênio incompreendido que viveu na sombra de seus colegas de pesquisa mais proeminentes. Embora, nos tempos modernos, ainda nos alimentemos das ideias e invenções de tirar o fôlego que Nikola Tesla uma vez lançou. O talentoso mestre de sua profissão lançou as bases para a rede de corrente alternada, controle remoto, tubos de neon e motores elétricos, entre outras coisas. Não menos emocionante do que os inúmeros marcos científicos que Tesla alcançou são as previsões que o gênio fez sobre o futuro. Em algumas entrevistas, o pioneiro do mundo elétrico desenhou uma imagem do futuro que nos deixa completamente perplexos devido à exatidão de suas predições. No vídeo de hoje, gostaríamos de explorar várias das previsões de Tesla que finalmente se tornaram realidade. Algumas delas você não vai acreditar. Mas antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui para o número 2, se você quiser ver uma das previsões mais bizarras que qualquer cientista já fez. Smartphones. Você poderia imaginar uma vida sem smartphones hoje em dia? Na verdade, você pode estar assistindo ao vídeo de hoje em um agora mesmo. Estes pequenos dispositivos enriquecem nossa vida cotidiana em uma grande variedade de áreas, independentemente de estar ligando para os amigos, tirando fotos ou navegando na internet. Todas essas funções úteis estão a apenas um toque de distância, com um dispositivo que pode caber facilmente em qualquer bolso comum. O que é absolutamente normal para nós hoje em dia era um cenário futuro distante na primeira metade do século XX, uma ideia que simplesmente não se encaixava na tecnologia que estava disponível na época. A previsão que Nikola Tesla fez em uma entrevista de 1926 é, portanto, ainda mais espantosa. Quando perguntado como ele pensava que o mundo das comunicações e da tecnologia se desenvolveria, o gênio descreveu um cenário detalhado que praticamente reflete perfeitamente a realidade de hoje. Tesla disse que no futuro, as pessoas estarão conectadas umas com as outras através da tecnologia de comunicação sem fio. De acordo com isso, as pessoas seriam capazes de se comunicar entre si qualquer hora do dia, após um período de cerca de 100 anos, mesmo que estivessem separadas por uma distância de milhares de quilômetros. Os meios de comunicação serão tão perfeitamente trabalhados que, apesar dessa enorme distância, as pessoas teriam a sensação de falar cara a cara. O equipamento que seria usado para isso seria tão prático que poderia caber facilmente no bolso de um homem. Se compararmos essa previsão precisa com nossa realidade real, percebemos mais uma vez o quanto Nikola Tesla estava à frente de seu tempo. Nikola Tesla não apenas fez uma previsão precisa sobre o futuro das comunicações telefônicas, mas também previu de forma descuidada a chegada do sistema de chamadas FaceTime da Apple. Nikola referiu-se diretamente à ideia de poder falar com alguém cara a cara. Se você tivesse sequer sugerido essa ideia a alguém que viveu apenas 30 ou 40 anos atrás, eles teriam olhado para você como se você estivesse completamente maluco. No entanto, Tesla previu com precisão a chegada dessa tecnologia quase 100 anos antes de ela ser divulgada ao público. WLAN. Quando Tesla revelou suas ideias e previsões sobre como seria o mundo quando todos tivessem acesso a um smartphone, ele também explicou suas previsões sobre como esses telefones se comunicariam uns com os outros, explicando sua ideia por trás de um sistema universal de comunicação sem fio. Em detalhes, Tesla estava certo na época de que os receptores sem fio de sua época seriam logo substituídos por máquinas muito mais sofisticadas. De acordo com essa teoria, praticamente todos os tipos de interferência de recepção seriam eliminados no futuro, o que significa que milhares e milhares de receptores e transmissores poderiam ser operados sem qualquer problema. No mesmo fôlego, Tesla também deu uma olhada no desenvolvimento da mídia impressa clássica. Ao fazer isso, o gênio sugeriu
que os jornais não seriam mais entregues diretamente aos lares num futuro distante, mas que eles poderiam ser impressos imediatamente em casa. Embora esta previsão possa não ter sido totalmente precisa, tecnicamente lemos notícias de nossas próprias casas e a maioria de nós não tem assinatura de jornais. Em vez disso, lemos as notícias em nossos celulares, tablets ou computadores. Tesla também estava familiarizado com o princípio das casas inteligentes modernas já na década de 1920. A tecnologia inteligente sem fio tornaria o gerenciamento de sua própria casa muito mais fácil. Um olhar sobre a realidade de nossas vidas mostra que o inventor também estava certo aqui. Hoje em dia, a tecnologia doméstica inteligente é comum. Basta pensar nisso. No mundo de hoje, com assistentes de voz como a Alexa da Amazon e o Google Home, podemos fazer tudo o que quisermos sem levantar um dedo. Você pode facilmente dizer seu comando em voz alta e um computador minúsculo fará o trabalho duro por você. Isto pode envolver ligar as luzes do seu quarto, mudar o canal da televisão ou ver as câmeras de segurança ao redor de sua casa. É tão simples quanto falar o que você gostaria que acontecesse, a maneira exata com a qual Tesla sonhou. Transmissão de energia sem fio. Se você seguir as previsões de Tesla, um dia poderá até ser possível transportar energia usando caminhos de transmissão sem fio. Se conseguirmos atingir este marco tecnológico, seria uma verdadeira revolução no campo da geração de energia. Nikola Tesla trabalhou diligentemente para tornar esse fascinante meio de transporte de energia uma realidade. No decorrer dessa pesquisa, a chamada Torre Wardenclyffe, que foi construída em 1901, foi finalmente construída. Em detalhes, era uma torre de rádio de 57 metros de altura, feita de madeira, cuja cúpula tinha 20 metros de diâmetro. Tesla vendeu oficialmente este projeto ao seu financiador JP Morgan como um transmissor de rádio de última geração. Entretanto, o gênio secretamente planejou fazer da torre um protótipo totalmente funcional do transformador Tesla. A engenhosa invenção foi utilizada para gerar tensão alternada de alta frequência. Usando estas bobinas Tesla, seria finalmente possível fornecer energia elétrica a toda a Terra. Entretanto, quando Morgan soube da real função da torre Wardenclyffe, ele parou seu apoio financeiro. As diferenças entre o banqueiro privado extremamente rico e o cientista acabaram resultando na separação final das duas partes, com elas terminando sua parceria juntas, depois que JP Morgan acreditou que Tesla era maluco. Portanto, a torre que deveria ter revolucionado o reino da geração de energia nunca foi concluída. Em 1905, devido às suas dívidas privadas, Tesla foi forçado a vender o local, no qual o protótipo inacabado estava localizado, a um operador hoteleiro chamado George C. Bolt. Este, por sua vez, vendeu a propriedade a uma empresa de demolição que derrubou a torre Wardenclyffe com várias cargas de dinamite. Entretanto, outras fontes assumem que foi de fato o governo dos Estados Unidos que causou a destruição da torre. Assim sendo, os políticos suspeitavam que o edifício estava sendo usado por espiões alemães. No final, não sabemos quem estava oficialmente por trás da demolição da torre, mas as chances são que ela foi simplesmente demolida para que o terreno pudesse ser usado para outra coisa. No entanto, nem tudo foi perdido. Mesmo depois de todos esses anos, a ideia da transferência de energia sem fio de Tesla ainda está muito viva e bem viva. Pense nisso quando a Apple e outros fabricantes de smartphones têm revelado novos aparelhos recentemente. Qual é um dos maiores pontos de venda para esses telefones? Carregamento sem fio. Mesmo que a tecnologia ainda não tenha se desenvolvido ao ponto de poder alimentar grandes dispositivos, como computadores ou televisores sem o uso de um cabo, esta tecnologia está muito viva e em seus estágios iniciais. Imagine como o mundo poderia ter sido hoje se Tesla tivesse conseguido completar seu dispositivo de transmissão de energia sem fio todos aqueles anos atrás. Fotografia do pensamento. Quando o inventor estava em seu auge, Tesla estava convencido de que era teoricamente possível capturar os pensamentos de uma pessoa com fotografias. Esta ideia de fotografia do pensamento é baseada na tese de que a imagem que emerge em nossas cabeças enquanto pensamos deve também produzir uma imagem na retina. Se essa teoria se provar verdadeira, tudo o que é necessário é equipamento técnico capaz de tornar visíveis as respectivas imagens do pensamento. De acordo com as próprias declarações de Tesla, a construção de tal aparelho é apenas uma questão de iluminação correta
essencialmente comparando nossos próprios pensamentos à ideia de fotografia normal, que na época ainda estava em seus primórdios. A imagem do pensamento capturada seria então projetada em uma tela. Na realidade, isso significaria que seríamos capazes de observar todos os objetos e cenários que uma pessoa imagina em tempo real. Na verdade, tal dispositivo técnico seria equivalente à capacidade de ler mentes. O que você acha dessa ideia? Nos diga sua opinião nos comentários. Aviões que voam sem combustível. A ideia de aviões que podem voar sem abastecimento manual de combustível é baseada no princípio do transporte de energia sem fio, que já foi introduzido. Tesla viu esta área como talvez a aplicação mais valiosa de sua transmissão de energia sem fio. Se fosse possível abastecer uma aeronave com os recursos necessários dessa forma, ela não estaria mais sujeita a restrições de quilometragem durante voo. No contexto dessa transferência de energia, cada vez mais, máquinas poderosas poderiam ser construídas, o que permitiria chegar da Europa aos Estados Unidos em poucas horas, talvez até mais rápido. Além disso, Tesla viu essa ideia como uma forma de agilizar o transporte e, em essência, eliminar a necessidade de fronteiras e países. Ele sentiu como se este fosse o caminho para unir o mundo como um todo, um tempo onde as distâncias não desempenham mais um papel importante. Nada impede a unificação das pessoas e a coexistência harmoniosa poderia finalmente ser alcançada. O reabastecimento de energia sem fio dos aviões também tornaria possível abastecer regiões remotas com bens essenciais e, assim, erradicar a desigualdade entre as nações e, potencialmente, acabar com a fome mundial. Tesla desenhou uma imagem harmoniosa, mas às vezes utópica do futuro, que ainda está longe de ser realizada. Carros que dirigem sozinhos. As previsões atuais assumem que os carros com direção própria farão parte do cenário do trânsito em menos de 20 anos. O que está atualmente em sua fase final de implementação já estava firmemente ancorado no pensamento de Nikola Tesla há mais de 100 anos. Já em 1898, o gênio propôs a um grande grupo de fábricas a construção e exposição pública de um automóvel que estava equipado para lidar com uma grande parte dos processos de condução de forma autônoma. Hoje, a empresa mundialmente famosa que leva o nome de Tesla fez com que o avião do gênio fosse posto em prática. No momento, Elon Musk ainda enfrenta grandes dificuldades na construção de automóveis com direção autônoma. O software do piloto automático dos carros eletrônicos correspondentes ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Entretanto, dentro da próxima década ou duas, todos na indústria automotiva esperam que os veículos com direção automática se tornem padrões. O Raio da Morte. Aqueles de vocês que estão familiarizados com a clássica trilogia Star Wars sabem que no conto espacial de George Lucas não há arma mais poderosa do que a gigantesca Estrela da Morte. A enorme estação espacial está, portanto, equipada com um super laser totalmente destrutivo que pode até mesmo destruir planetas inteiros em minúsculos pedaços de poeira espacial. Até hoje, as pessoas discutem sobre se Nikola Tesla trabalhou ou não no desenvolvimento de tal raio da morte. Os polêmicos relatórios afirmam que o físico estava ocupado nos últimos anos de seu trabalho com a construção de uma poderosa arma de raios de partículas. Com a ajuda dessa invenção, porém, o gênio incompreendido não queria abrir a possibilidade de domínio mundial, mas sim acabar com todas as guerras de uma só vez. Tesla teria seguido a abordagem de que nenhuma nação se atreveria a provocar um conflito militar se ambas as partes tivessem uma arma tão poderosa de destruição em massa. Como é bem sabido, porém, tal arma de raios da morte nunca seria completada. Em princípio, porém, as ideias de Tesla podem ser transferidas para um cenário histórico real. Sabendo que o inimigo também possuía armas nucleares poderosas, nem os americanos nem os soviéticos ousaram fazer um primeiro ataque devastador durante a Guerra Fria. No final de tudo, Tesla era claramente um visionário que tinha uma ideia clara de como seria o futuro. Na realidade, é muito possível que as ideias de Tesla venham a ser divulgadas ao público. No entanto, mais de 100 anos depois, ainda estamos nos esforçando para construir o futuro que Tesla viu todos aqueles anos atrás. Não deve demorar muito para que muitas das ideias e invenções rudimentares de Tesla se tornem comuns. No entanto, por enquanto,
ficamos nos perguntando como teria sido o futuro de Tesla se um inventor genial tivesse sido capaz de completar com sucesso muitas de suas invenções. Nos diga o que você pensa, qual ideia do futuro de Nikola Tesla o fascinou mais? Que previsões você acha que se tornarão realidade e de que forma o gênio estava errado? Nos diga nos comentários. Além disso, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.